E aí, pessoal da Academia de Pediatria? Hoje temos mais um episódio e vamos dar continuidade às nossas discussões sobre assuntos da sua prática, da sua vivência na pediatria. O tema de hoje vai ser infecção do trato urinário. Estou eu aqui, Felipe Marinho, um dos apresentadores, e tenho aqui do meu lado a doutora Amanda Pereira. Oi pessoal. E para completarmos, hoje nós temos uma convidada que vai se apresentar. Então, Virgínia, por favor, pode se apresentar. Oi, gente, tudo bom? Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Meu nome é Virgínia, sou nefrologista pediátrica. Estou aqui com meus dois amigos da época da emergência, do IMIP. E hoje estamos aqui para falar de um tema super comum na pediatria. E vamos estender aí e falar um pouquinho sobre esse assunto, super interessante. Então, pessoal, o que a gente preparou para vocês hoje? Então, a gente vai trazer aqueles tópicos mais importantes dentro da infecção do trato urinário. Então, desde a parte epidemiológica, principalmente ali os picos de incidência, para depois as alterações clínicas que o paciente pode apresentar, e a gente vai até discutir as diferenças dos quadros clínicos a depender da faixa etária. Depois a gente vai falar do diagnóstico, algumas particularidades de como dar o diagnóstico, e principalmente dicas práticas, como vocês já estão acostumados aqui. E no final, vamos falar sobre o tratamento, e eu tenho certeza que é um dos motivos que você está aqui nos escutando, nos assistindo, é que você quer saber sim sobre as polêmicas da investigação morfofuncional daquele paciente que teve uma infecção do trato urinário. E aí, para começarmos, vamos agora entender primeiro, né? O que seria uma infecção do trato urinário em si? O que é isso, né? Uma infecção do trato urinário. Vai tu ou vou eu? Vai você, Mandinha, vai lá. Já que essas partes fáceis, fica com a gente. Então, vamos lá. A infecção do trato urinário é quando a gente identifica um patógeno, né? Seja uma bactéria ou seja um fungo, colonizando e causando doença ao longo do trajeto da urina na criança. Por que eu estou falando ao longo do trajeto? Porque eu posso ter uma pielonefrite, né? Uma infecção que atingiu lá as vias urinárias mais superiores, os rins, mas eu posso também ter uma cistite. E são condições que são extremamente comuns na infância, são condições que fazem parte da vida do pediatra geral, mas que o tratamento e o segmento dessas crianças é muito variável, de acordo com as escolas que publicam sobre os assuntos. Em geral, para a gente dizer que uma criança tem infecção urinária, a gente precisa de uma urocultura que defina isso, né? Mas também a gente sabe que é muito comum, dentro do contexto de emergências pediátricas, que a gente não tem acesso a realizar uma urocultura no momento de atendimento inicial, né? Então, a literatura traz para a gente valores que estão lá definidos nos sumários de urina, que podem ajudar um pouco na interpretação, na gente inferir se com a clínica que bate, com sintomas que são compatíveis, essa criança poderia ou não ter infecção urinária. Lá, um nitrito positivo, a presença de leucócitos, a presença de cilindros leucocitários, a presença de sangue nessa urina, são coisas que podem nos ajudar a pensar que esse paciente tenha uma infecção urinária. Mas, pensando no padrão ouro, que é a identificação do patógeno, a gente teria que partir para uma cultura, né, para definir que essa criança está com infecção do trato urinário. E aí é que vem a primeira polêmica do assunto, porque em pediatria, colher uma urocultura não é lá a tarefa mais fácil, né? A gente sabe que colher uma urina por jato médio, que seria o padrão que a gente usaria num paciente adulto, ou numa criança adolescente, numa criança maior, a gente vai ter essa dificuldade com os lactentes, né? A gente vai ter um processo de coleta que é mais difícil. E por ser mais difícil o processo de coleta, já é algo que eu devo considerar na interpretação do resultado dos exames. Porque dependendo de como foi esse processo de coleta, eu vou interpretar diferente, tanto o sumário de urina quanto a urocultura, né? Valores que eu vou encontrar de unidades formadoras de colônia, daquelas bactérias, daquele patógeno, que podem significar ou não infecção ou alguma contaminação dessa amostra. Além disso, também o tipo de patógeno, né? Porque o tipo de patógeno, dependendo do tipo, de como foi essa coleta, eu posso ter tido contaminação e o tipo de patógeno vai me dar um indício se foi uma contaminação ou se aquela bactéria realmente está causando a infecção urinária. Aí a gente sabe que na prática clínica a gente pode fazer o jato médio, a gente pode fazer a coleta dessa urina por sonda, a gente pode fazer essa coleta dessa urina por punção suprapúbica, né? O jato médio lactente tem um nome bonito que é CleanCat, né? Mas, na verdade, é o verdadeiro jato médio, né? O que me preocupa é realmente a questão de que, eventualmente, se usa o saco coletor, tá?
Eu tenho a prática de dizer para os meus pacientes que é explicar, ó, existe um saco e ele é proibido, não deveria existir, mas ele existe. Por que eu digo que é proibido? Porque ele só serve para atrapalhar a interpretação. Ele não serve para ajudar. Ele vai ajudar se ele tiver uma urocultura negativa, que só vai sair daqui a 3 dias. Não ajuda absolutamente ninguém em nada. Então, para mim, isso devia ser extinto, né? Realmente, a gente devia jogar fora o uso do saco coletor e realmente usar os outros métodos. E aí a gente tem as quantidades, né, Vi? Isso. Fala um pouquinho das quantidades. Então, vamos lá. Vamos puxar um pouquinho lá do começo, para lembrar que a infecção do trato urinário é uma doença aguda, porque a gente sabe que é um fator de risco para doença crônica no futuro. Então, lembrar que a infecção do trato urinário é uma doença aguda, é a segunda causa de infecção bacteriana na faixa etária pediátrica. Então, até 7 anos de idade, mais ou menos 9% das pacientes são meninas, que têm infecção do trato urinário, e 2% são meninos. Então, é uma infecção super comum, e a gente sabe que terão picos de incidência da infecção urinária de acordo com a faixa etária. Então, a gente tem um pico na faixa etária do lactente, logo depois, na segunda infância, por ali, e depois a adolescência. E dependendo do paciente que eu pego da idade, a gente vai tentar ver o método de coleta mais adequado para eu tentar identificar, porque normalmente quando eu dou o diagnóstico tem que ser um patógeno único. Porque como você falou, eu posso ter uma contaminação. Então, quando tem mais de um patógeno, me é sugestivo de contaminação e não de infecção urinária em si. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E dependendo do método de coleta, eu tenho que isolar isso de uma forma adequada. Então, como você pontuou aí, eu tenho, por exemplo, o saco coletor, que ele tem um alto valor preditivo negativo. Então, ele serve como um ponto de triagem. Então, quando eu tenho uma criança que ela está clinicamente bem, clinicamente estável, eu posso tentar como método de triagem, mas a partir do momento que que eu tenho uma alta suspeição clínica e acho que pode ser uma bactéria ali crescendo, então eu tenho que ir para um método invasivo. Então, ela meio que não serve muito. Eu acho até interessante, eu acho que assim, nessa parte das culturas, acho que a gente vai dar uma focada ainda depois, mas em relação a essa parte inicial, acho que de definição, vocês estão me trazendo então que tem que ter crescimento de bactéria, tem que ter uma coisa aguda, então tem que ter sintoma. Isso. Porque senão não tem como descobrir se a bactéria ela cresceu agora ou depois. E ela entra muito naquele conceito de bacteriúria sintomática, né? Então aquele paciente que tem só a urocultura positiva, mas não tem sintoma, ele não é o ITU, ele é uma bacteriúria, ponto. Então é importante até frisar isso, porque a parte da epidemiologia dos picos de incidência também são importantes até para entendermos aonde vamos agir. Porque, veja, Virgínia está me dizendo, então, que tem um pico nos pacientes ali, né, menores de 1 ano. Vamos lá, menores de 2, vai ser os lactentes como um grupo inteiro. Aqueles ali a gente pensa muito em malformação. Isso. Então, aqueles pacientes pode ser necessário que a gente resgate a história pré-natal para ver o ultrassom fetal, para ver se ele já tem alguma alteração. A Amanda daqui a pouco vai trazer o ponto dela, né, da reclamação dela, mas a ideia é essa. O segundo ponto seria ali já no treinamento de toalete, porque os pacientes, eles habitualmente vão ter alguns graus de disfunção, podem ter o que inclusive se chama hoje de síndrome da disfunção das eliminações, ou do comportamento retentivo que eles acabam tendo. Isso acaba aumentando o risco de infecções de trato urinário, assim como de constipação. Então, sempre é uma pergunta que a gente vai fazer. E tem os adolescentes que habitualmente vão ter a mesma prevalência, né? A mesma, inclusive, separação de sexo, que vai ser lá no início da atividade sexual. Que as meninas agora, elas acabam sendo, assim, extremamente mais acometidas do que os meninos. Porque enquanto estava lá no início da vida, que os meninos eram acometidos mais do que as meninas, e ali por volta de 6 meses, 12 meses, eles começam a se equiparar. No caso do sexo feminino na adolescência, a gente está falando de 20 meninas para cada menina acometida. Então, assim, é uma mudança epidemiológica absurda. E eu acho que isso acaba sendo, inclusive, inicialmente mais avaliado do que a parte dos exames, porque os exames vão vir depois. Porque, por exemplo, num lactente, qual seria o quadro clínico que ele apresentaria para mim? Ele vai ser a principal causa de infecção bacteriana grave, por exemplo, no contexto de febre sensacional alcoolizatória. Então, é aquele paciente que a Amanda tem, que vai ter febre, vai ter irritabilidade. Às vezes, ele tem só febre mesmo, não tem mais nada. Às vezes, tem um baixo ganho ponderal, às vezes, é icterícia persistente. Tudo isso entra como sintomas, sinais da ITU. Se eu pegar um pré-escolar, ele habitualmente já se queixa de alguma coisa. Sim. Ele pode ter queixas específicas, mas alguma coisa ele vai se queixar. Uma dor abdominal, às vezes uma febre também. Mas veja, um paciente que ele já verbaliza para mim o que ele está sentindo, eu, pelo menos, espero que ele venha se queixando de algo. E aí, uma coisa muito importante que a gente passa nas visitas é o seguinte: é um paciente que colhe um exame de urina inadequado, por um motivo que a gente não entende bem,
e simplesmente porque ele teve o pico febril. Só que um adolescente, ou é um escolar, 7, 8, 6 anos de idade até mesmo. Aí ele não fala que tem dor nenhuma, não fala que tem desura, não tem polaciúria, não teve incontinência que reapareceu. Ele não tem nada. E aí colhe um sumário de urina. Pessoal, assim, colher um sumário de urina de maneira, digamos assim, deliberada, principalmente se a gente não colher da maneira correta, a chance da gente ter dados que não são compatíveis com aquele paciente, com aquele quadro clínico, acabam atrapalhando muito a conduta. Então eu acho que isso a gente sempre tem que ponderar sem dúvidas, porque a sintomatologia, ela precisa vir antes da gente ter, por exemplo, a investigação, a não ser que seja, claro, uma situação em que a gente não tem muito sintoma, ou os sintomas realmente podem ser inespecíficos a depender da faixa etária. No recém-nascido e no lactente jovem, tudo pode, né? Ele pode estar só com regurgitações, ele pode estar com baixo ganho poderal, ele pode estar com febre e mais nada, ele pode estar com irritabilidade e até não ter febre. Pode ter hipotermia, enfim. São muitas situações distintas que tudo pode significar infecção do trato urinário. O que é que a gente vê habitualmente nessa faixa etária? A gente vai pensar, na hora que a gente dá o diagnóstico, que essa criança tem um acometimento sistêmico, né? A gente tem que lembrar que é uma faixa etária que a gente precisa considerar o acometimento sistêmico. A gente não vai pensar que essa criança tenha só uma cistite, porque habitualmente, quando os sintomas vêm se manifestar para nós, são sintomas de uma doença já acometendo os rins, né? Isso, porque a via hematogênica é a mais comum nessa faixa etária, né? Então, esses pacientes, para desenvolver um quadro de sepse mais grave, é mais comum. Então, a Academia Americana até preconiza que pacientes com icterícia, as custas de bilirrubina direta, tem que ter uma investigação para ITU. Então, para você ver como o quadro clínico ele é muito florido, né? Então, ele pode ter de tudo e a gente tem que sempre pensar em maior gravidade nesses pacientes, por conta disso. E, em teoria, esses pacientes menores são os que mais têm chance de recorrer, né? Isso. Porque eles estão mais associados a malformações. É complicado isso, porque eles são os mais inespecíficos, mas, ao mesmo tempo, são os que podem ter quadros mais graves. Seja mais grave de uma sepse, seja mais grave de evoluir com um desfecho que a gente não quer, que é a presença de cicatriz renal, né? E até 30% a 40% dos pacientes que têm um ITU, em 6 a 12 meses, um ano, tem uma recorrência de ITU. Então, o quadro de recorrência e morbidade é muito alto nas crianças que têm infecção do trato urinário. Então, sempre tem que lembrar disso, né? Quão importante e quão prevalente é. No Brasil, infecção do trato urinário é a principal causa de doença renal crônica, né? Por conta das cicatrizes renais. Então, termina sendo um problema importante de saúde pública, né? Não só uma questão de mais um assunto pediátrico a ser discutido, né? A gente tem, né, a situação que eu acho que ela precisa ser bem lembrada, que tem as malformações, que vão estar muito ali na esteira das infecções do trato urinário, que vão precisar ser investigadas, vão precisar realmente serem diagnosticadas, porque elas são os fatores de risco aí de grande importância para evoluir para a cicatriz renal, DRC futura. Mas a gente também tem que se preocupar muito com o que está acontecendo hoje, que pelo menos é uma impressão, mas que também está sendo mostrado, principalmente nas publicações que a gente consegue observar, de que os pacientes hoje, eles estão, ali naquele período da retirada da fralda, com maior comportamento retentivo do que anteriormente. Isso é colocado por causa daquela, né, a colocação de vários serviços de educação, de que o paciente ele só entra na escola quando ele é desfraldado. Aí a gente tem aquela parte do desfraude que acaba sendo forçado por uma demanda social, e o desfraude que acaba sendo forçado, ele acaba vindo junto com o comportamento retentivo, e o comportamento retentivo ele vem junto com a infecção do trato urinário, e às vezes, infelizmente, de maneira repetitiva. E aí fica até uma pergunta, Vi, você vê isso no consultório, não? Sim, muito. É uma das queixas, inclusive, que a gente tem que excluir no consultório, né? Porque a gente sabe que anatomicamente, em relação à inervação, ao ponto de vista anatômico, a parte vesical e intestinal, elas estão sempre andando junto. E, como minha chefe fala, assim, o intestino é um vizinho meio chato da bexiga. Porque quando está ali cheio de fezes, a criança ela fica com um comportamento retentivo e aí ela não consegue esvaziar de forma adequada a bexiga. Então, o meio de cultura fica ali, a urina, começa a ter um crescimento bacteriano e esses pacientes, eles têm muita infecção urinária. E é fator de risco para ITU de repetição. Então, essa queixa no consultório de ter essa disfunção vésico-intestinal que a gente chama, ou síndrome das eliminações, ou paciente que tem constipação crônica, tem muito risco de ter infecção urinária e de repetição também. Acaba sendo uma pergunta obrigatória, então. Isso, sempre tem que investigar. Principalmente paciente que tem controle esfincteriano, que vai ser, assim, a partir dos 4 anos, né? Que ele tem mais controle esfincteriano, tanto intestinal como vesical.
Então, a partir desse ponto, a gente sempre tem que perguntar ou indagar, porque às vezes passa despercebido. Então, cuidador, família, pai, mãe, avó, não acha que tem correlação, mas tem muita correlação. Então, os pacientes, normalmente, eles adquirem o controle esfinteriano, não tem nada neurológico de base, e aí eles começam a ter quadro de ITU. E aí, por quê? Né? A gente tem que ir atrás da raiz do problema. E, às vezes, tratando esses sintomas de constipação, enfim, de comportamento retentivo, você acaba tratando também a ITU que está atrelada. Então, isso é super importante. A gente sempre tem que perguntar, a partir dessa idade, principalmente, né? 2, 4, 6 anos de idade. Perfeito. Mandinha, tu já pegou alguma pielonefrite fora dos pacientes que tenham, né, alguma doença de base, pelo menos conhecida, que evoluíram bem graves e que precisaram de algum suporte, por exemplo, terapia intensiva? Tu tem alguma coisa na tua lembrança prática mesmo? Não. Pois é, eu também não tenho, por incrível que pareça, um paciente que ele é limpo do trato urinário, evoluindo com uma infecção do trato urinário e com pielonefrite. Minhas lembranças de pielonefrite ruins, todas o paciente tinha alguma coisa de base. Ou Aí- era recém-nascido, né? Aí é porque recém-nascido é pau, É. né? Porque recém-nascido a gente pode botar num grupo separado, mas realmente, recém-nascido a gente já pega algumas situações ruins. Mas aí a pergunta fica pra tu, Virgínia. Alguma vez você já foi chamada para um paciente que não tinha nada no trato urinário, na investigação posterior, e que evoluiu com a pielonefrite, que precisou de terapia, por exemplo, intensiva, que precisou de droga vasoativa, fez um quadro assim de disfunção realmente orgânica, ou realmente, assim, a impressão nossa prática ela é verdadeira? Veja, é algo mais raro de acontecer. Tem alguns pacientes que têm um fator de risco, assim, imunológico, paciente neonatal, que a gente sabe que tem, na verdade, uma resposta do hospedeiro aí atrelada, quando a gente tem infecção urinária, que pode ser um fator de risco para uma infecção mais grave. Mas, normalmente, a gente não espera esse desfecho tão grave de ir para UTI, enfim, de ter um desfecho ruim. Normalmente, a pielonefrite, quando a gente faz o tratamento adequado, com antimicrobiano direcionado, pelo tempo adequado, normalmente a resposta é boa, né? A gente não espera esse tipo de desfecho, pelo menos comumente não. Isso é algo raro. Porque, inclusive, o NICE, ele coloca como ITU complicada aquele paciente que evolui com sepse, né? Isso, Porque ele meio que correlaciona o fato do paciente ter tido infecção grave isso. com o maior risco dele ter malformação do trato urinário, ter uma alteração funcional lá, um refluxo da vida. E aí eles entram na investigação pós-ITU, né? Esses pacientes que eles Perfeito. classificam dessa forma. Perfeito. Mas aí o critério de sepse que ele usa é qual nisso? Então, antigamente, na época da publicação do NICE, ainda não estava atualizado, né? Então, provavelmente era SIRS com foco de infecção É, uma provável infecção urinária confirmada. correu na esteira da academia, É. ele entrou como urosepse, né? E Mas aí, se você aumentar o limiar, em teoria, você... não, claro, mas assim, tipo, eu vou te dizer que eu me lembro agora, quando eu trabalhava em hospital terciário, que tinha paciente de alto risco, porque era serviço de referência de nefrologia. Todos que vieram na minha cabeça agora tinham alguma questão Não sei se a gente também tem anatômica uma ou amostra funcional. viciada, né? A gente é uma amostra viciada. Cálculo coraliforme, Sim. anatomia alterada, disfunção por doença Cloaca, neurológica. VUP, né? Pois é, malformações de todos os tipos. Então, para eu te dizer assim, uma criança saudável que chegou em urosepsia é quando a gente descobre uma imunodeficiência mesmo. É, eu não... Assim, de novo, pode ser até... Muito raro. Eu não sou tão novo, né? Mas, assim, eu sou novo. Então, eu acho que, realmente, assim, eu não lembro, assim, lembrança agora chegando em mim, uma ITU em um paciente que depois eu não descobri nada. Sempre teve alguma coisa para ser Alguma descoberta. coisa, é. É impressionante. Mas agora, eu acho que dá pra gente passar para os métodos diagnósticos, né? E aí a gente começa nas polêmicas, a Amanda já antecipou aí algumas coisas da polêmica, que é polêmica grande, né? Grandíssima, na verdade, que é o saco coletor. Então, aparentemente, parece ser aqui uma unanimidade, que o saco coletor, ou ele deveria ser extinto, ou ele deveria ser muito, 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 muito restrito para pessoas que sabem trabalhar com ele. Isso ficar claro. Vou dar um exemplo prático. Fura o saco Certo. coletor. Não, veja, esse negócio de saco coletor é pesado, porque, por exemplo, como eu trabalho em um hospital que recebe pacientes de fora, e esses pacientes de fora, geralmente, eles vêm de unidade de menor complexidade, habitualmente eles não passam sonda. E aí eles adoram um saco coletor. Só que, tipo, é saco coletor para paciente com febre, sem nenhum outro sinal, ou senão, às vezes, é tipo assim, o menino tá com febre, mas ele tá gripado junto. Tá com fustão nasal, coriza, tosse, tá lá, ótimo, mas o pessoal pede sumário de urina. Aí bota o saco coletor e faz assim, deixa aí. Aí o menino faz cocô no saco coletor passa 40, 50, 2 horas no menino. Então, assim, essa parte de usar o saco coletor, até assim, eu não sou tão crítico desde que você saiba usar e saiba o que você tá encontrando. Uhum. Mas que é perigoso usar o saco coletor para definir conduta, aí é pesado. Para definir conduta que eu digo assim, para dizer que ali é um provável ITU. É complicadíssimo Sim, total. e Porque infelizmente é o que a gente vê. Porque normalmente, quando pega a urina do saco coletor e vão ver o resultado, vai ver lá, né?
Piura, mais de 100 piúria. leucócitos. Isso, e o menino tá com o quê? Com febre. Então, assim, vai ter piúria esse menino. Então, você não se pode basear nessa metodologia aí para dar um diagnóstico, até porque a gente só confirma por ocultura. Então, é melhor você não usar se você tem uma alta suspeição, se aquele paciente tem um quadro clínico muito grave, enfim, tá apático, estado geral grave, não. Só realmente se tem alguma suspeição, mas não é o ideal. Eu concordo com a Amanda, assim. Eu acho Vocês que queriam esse também saco eliminar. Você é do time da eliminação do saco coletor. Porque, vê só, Não. ele é o melhor valor preditivo negativo, certo? Certo. Aí vamos lá. Então, se vier negativo, é porque não é. Beleza. Não é isso? Ótimo. A cultura, Felipe, que sai com 2, 3 dias. Não é a tomada de decisão desse médico da emergência que pediu isso pelo saco coletor. Tu tá entendendo? Não, mas veja, eu não tô conversando aqui sobre cultura do saco coletor. Eu tô falando sobre o saco coletor, por exemplo. Como a gente usa muito sumário de urina para investigação, que eu acho que é a situação que a gente mais pega uma solicitação de um paciente que não tem sintoma, que é o paciente com febre sem sinal localizatória. Um 8 piores. Veja, perfeito, veja. O paciente que chega com febre sem sinal, que ele vai precisar ser triado para ITU, porque é a principal infecção bacteriana grave nesse contexto, veja, pode ser um ITU? Pode. Mas a maior probabilidade é que não seja nenhuma infecção bacteriana grave. Então, ele tem uma alta chance, desde que ele não tenha toxemia, Sim. que ele não seja um ITU. Então, assim, eu fazer uma triagem que tem um alto valor preditivo negativo, provavelmente eu vou evitar que ele colha por métodos invasivos. E aí a gente entra no mérito principal, que aí eu acho que deveria ser uma defesa nossa, inclusive deveria ser uma defesa da sociedade, até mesmo da Secretaria de Saúde, que era, sei lá, disponibilizar ali dentro da estrutura da unidade de saúde a possibilidade de coletar o Clean Cat. Porque aí o Clean Cat, pessoal, aí você que não conhece, o Clean Cat, ele vem assim, de limpar e pegar. É a tradução livre aqui, filipiana. E aí o Clean Cat, ele basicamente você faz a limpeza do meio uretral, na verdade você oferece antes disso líquido para o paciente, tem uma alíquota específica, 25 ml por quilo, não é isso? E aí você faz um estímulo na região sacral, um na região ali suprapúbica, e você vai colocar esse paciente, depois de limpar o meio uretral, suspenso. Aí basicamente o menino ou a menina vai dar uma mijada, e você vai pegar... Mijada pode não, né? Tá, pode, valeu já. E aí, de uma xixadinha, e aí eu vou pegar a urina da criança, pessoal, no meio da urina dela, da micção. Então a menina faz a micção e eu pego no meio desse jato. Então a ideia é fazer realmente o que a Amanda fala, é um jato médio meio que forçado. Só que a mãe vai ficar esperando, o cuidador vai ficar esperando, tem que ter alguém ali orientado para que seja feito da técnica adequada, porque senão contamina também. Sim, Senão contamina também. claro. O Né? problema do saco coletor é que quando vier piúria positiva, todos vão ganhar tratamento, entendeu? A minha crítica é essa, porque eu poderia usar o saco coletor para dizer que não é. Isso, Certo? Mas ver o positivo eu vou ter que colher. isso E a mesma história, em teoria, para o Clean Cat. também. Por exemplo, o Brasil ainda não Fica defende que gente. você vai aceitar só o Clean Cat. Você faz o Clean Cat e confia pro método invasivo. Isso. E aí entra em outro problema. A Academia Americana de Pediatria recente, eu não vou lembrar de quando mas é depois dos anos 2020, já se posicionou a favor de que Clean Cat colhido de maneira adequada pode ser utilizado para definir diagnóstico. Isso. Então, eu acho que é mudar, na verdade, a nossa perspectiva de uso desse método. Eu não sei como é o trabalho de vocês em relação à oportunidade, mas veja, fazer Clean Cat numa emergência que está lotada é quase impossível, certo? E aí entra SUS, entra particular, entra tudo. Mas eu ainda acredito que para criança, se eu for pegar do ponto de vista individual, com certeza, se eu olhar só para aquele paciente, não olhar para o serviço como um todo, para o paciente é extremamente melhor que ele faça o Clean Cat bem feito e não vá para o método invasivo do que o inverso, né? Eu ainda acho que para o serviço também, Felipe, porque para eu fazer uma sondagem, eu preciso mobilizar uma enfermeira, Sim. que vai ter que parar de fazer uma assistência para um bocado de coisa para ir fazer uma coleta de uma urina. Veja, isso é importante. Uma coleta de urina não é uma coisa banal, é um serviço importante. Mas dentro do nosso ambiente aqui, pensando, onde nós trabalhamos juntos de emergência pediátrica, você mobilizar a enfermeira para fazer esse serviço era realmente algo importante. Tanto que às vezes demorava que só para conseguir Muito. coletar, que era Muito. quando ela conseguia se livrar de uma atividade que estava sendo mais urgente para poder fazer isso. Quando a gente vai isso pensando no serviço de SUS que nós trabalhamos, mas quando a gente vai, vamos pensar agora, vamos fazer pós-carnaval? Tá chegando? Estamos gravando esse podcast Sazonalidade. antes do carnaval, mas ele deve sair perto do carnaval. Então, Vai sair junto com o galo vai da vir madrugada. sazonalidade de infecções respiratórias. Nesse meio, vai ter aquela criança que vai picar a febre e o sintoma respiratório vai vir só depois. A emergência lotada, sem tempo, sem lugar nem para se sentar.
vai ter que mobilizar um profissional para passar uma sonda nessa criança. Então, assim, eu entendo hoje, na minha prática particular, que aí eu posso individualizar muito mais facilmente do que pensando no SUS, não tem nenhum paciente que eu fiz sonda no meu consultório. Ah, mas a menina, doutora, vai ser difícil. Aí é um problema que nós vamos viver, porque eu também tenho Perfeito. filha menina, se eu precisar um dia, eu vou lutar também essa luta. Dá teus pulos, pô. Vai querer passar uma sonda na criança? Autonomia, então. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que tudo- Veja, pra mim se- é tudo autonomia. Só não sei se isso sendo colocado de maneira geral ali. Não, na prova. Quem Vai vai ser fazer bem prova de difícil. título de pediatria? Tem que fazer o que a sociedade brasileira coloca, certo? Mas veja, ele Que é bota a possibilidade. Possibilidade, mas aí Tá? confirmar Não, aí você na vai ter que sonda, confirmar, né? vai ter que confirmar. Enfim. Vai ter que confirmar. Mas na prática clínica, você faz de uma criança que conseguiu, fez com a perna bem abertinha, tava tudo limpinho, fez o xixi direito no potinho. Isso. E você faz a cultura. A cultura vem 100 mil unidades formadoras de colônia de Escherichia coli. É otite, é? Tu tá entendendo? Não, eu acho que justamente isso é uma polêmica porque é algo que tem que ser individualizado. Eu não acho que tem que ser uma coisa geral, porque você tem que contextualizar. Como é que está a criança, como é que vai ser a coleta, onde é que você está, onde é que você vai coletar. Então, assim, lógico que as diretrizes elas preconizam isso de uma forma geral, mas eu acho que é prudente a gente individualizar. Correto. E assim, o que é preconizado é colher de uma forma de urina limpa. Então, como é que eu acesso essa urina limpa? Ou a punção suprapúbica ou o cateterismo. Só que, porque a gente sabe que o meato uretral, aquela parte final ali vai estar contaminado. Mas se eu consigo, se o paciente ele expõe a glande direitinho, eu consigo higienizar. A menina é um pouco mais fácil, né? A higienização. E se eu consigo visualizar que aquela coleta foi adequada, por que não, né? Eu colocando no contexto de sinais, sintomas, de evolução, eu acho que a gente tem que adequar isso aí a todo um contexto. Acho que não pode generalizar a forma de coleta para qualquer pessoa, qualquer lugar. Sim, com certeza. Eu, com visão de gestor, tenho que botar isso na caneta. Pra mim é isso. Com certeza. Claro, tem que ver a funcionalidade, como é que é a Isso. prática, se isso vale a pena ou não até de custo, porque aí vamos lá. Opção suprapúbica, vai ter agulha, vai ter clorexidina, vai ter que ter campo, né? Ultrassom. Se for sondagem vesical, ultrassom, né? Se a gente estiver fazendo o stewardship da conduta da coleta da opção suprapúbica. E se for sonda, é uma enfermeira que vai ter que fazer, vai ter que deslocá-la, então ela vai sair de algum outro serviço que ela está fazendo, vai ter que ter a sonda, vai ter que ter clorexidina, vai ter que ter a luva, então assim, isso aí tem que ser colocado, tá? Então já fica aí uma dica Mesmo para porque o treinamento desse profissional que vai colocar uma pessoa orientando essa família a fazer essa coleta, às vezes isso é mais simples, simples, isso. tá? Complexo continua sendo, mas simples eu acho que é. Essa Vai palavra começando a boa, melhorar, né? Mas eu acho que fica até importante, eu acho que só para a gente bater esse martelo, em relação a o que então as sociedades daqui do Brasil elas acabam recomendando, né? Porque assim, seria saco coletor para afastar ITU, não teria valor positivo nenhum. Isso. Se o paciente está estável, eu poderia fazer, né, o clean catch, ou se o menino tiver controle esfincteriano, já iria para o jato médio, lembrando de limpar antes, né? Outro ponto importante, eu acho que eles colocam, é a possibilidade de você usar o LabSticks, né? Porque ele vai dar uma informação ali em tempo real, você não precisa mandar para o laboratório, você compra lá as fitinhas reagentes na Amazon e consegue fazer, tá? Então você vai lá, faz e você tem o resultado na hora, então ele vai dar muitas informações importantes. Leucocitúria, ele vai dar nitrito, vai ter esterase e outras informações caso você tenha interesse, tipo densidade, pH, até mesmo para cetose diabética tem lá cetonas. Então é digamos assim, um material que ele é fácil acesso e é custo efetivo, com certeza, ele é fácil de você utilizar. E naqueles pacientes que, em teoria, não tem controle esfincteriano e eu quero confirmar a ITU, pela SBP ainda existe a recomendação de, mesmo que você tenha colhido pela técnica correta do Claim Catch, você deveria fazer ainda a punção suprapúbica ou sondagem. Eu, particularmente, sou do time das meninas. Se eu garantir que eu fiz o Claim Catch correto, eu não necessariamente indicaria para todos os pacientes colher, né, a sonda, colher por sonda, na verdade, colher por punção suprapúbica para confirmar esse diagnóstico. Acho que isso aí a gente precisa bater, com certeza. Isso. E aí, quando é que a gente solicita? Exame de urina e urocultura. Vocês já ouviram falar do UTI Calc? UTI, na verdade. Já. É Urinary Tract Infection. Calculadora. sim. E eu pensei Tá? que tu tava falando de UTI. Não. É porque eu sou do UTI. inglês. Sou Entendi. inglês. Sou inglês. In English. Tá? Certo. Então, para vocês que não conhecem, existe esse site, o UTI Calc. Pode botar no Google. Você vai ser direcionado para esse local. Vocês vão botar o link aí? O quê? Bota o link. Vou botar o link. Vou pedir para Adriel botar o link. Boa, inclusive. Virgínia. Mas a UTI Calc, pessoal, é uma calculadora que você bota as informações que ele pede e ele dá, digamos assim, a probabilidade do paciente ter ITU. Então, aí, a depender da probabilidade, inclusive, ele ainda manda a conduta.
Sugiro que você colete o exame. É improvável que o paciente tenha infecção do trato urinário. Então, utilizem isso na prática, porque ele acaba até definindo essa outra pergunta que a gente acabou de fazer, né? Quando Ele colher. coloca até em percentual. Porcentual. Isso, Então, porcentagem. Isso. E aí ele vai lhe perguntar se o paciente tem febre maior que 38 graus, se ele já teve algum quadro de TU prévia, Se é menino ou menina. se é menino ou né? menina, Idade também. Perfeito. idade. A Amanda tá aí com ela aberta. Mostra aí, Amanda, pras câmeras. Vai lá. Então é bem Vira interessante. aí, Amanda. Isso vai lhe direcionar a quando coletar, né? Perfeito. Então, E- essa daqui, ó. Lombardi. Ó, Dá um perfeito, close. tá? Então já fica aí o recadinho, pessoal. Que vocês podem utilizar isso na prática de vocês sem sombra de dúvidas. Mas aí, vamos lá, Virgínia. Ainda bem que minha unha eu tá consigo feita. ver? O que é que eu consigo ver no sumário de urina, tá? Sim. E que, digamos assim, que tem mais valor para você na sua avaliação de infecção do trato urinário. Então, vamos lá. A gente tem alguns parâmetros, né, no sumário tipo 1, que a gente chama, e alguns têm valores de sensibilidade e especificidade bem variável. Então, por exemplo, quando a gente falou aqui de piúria, né? Rapidinho, dá uma pausa. É porque no Sudeste não é sumário de urina, né? Tu falasse urina Urina tipo tipo 1, falou. É. Ah, beleza. Não, é porque a gente quer chegar no Brasil todo, né? Com esse podcast. Apesar do nosso... Está gravando? Não. Tá gravando. Apesar do nosso sotaque daqui, então, sumário de urina que a gente fala é a urina tipo 1, tá, pessoal? É o EAS. Aí o pessoal, EAS, isso, aí o pessoal já tem o EAS. chama de SU, né? É ainda verdade. tem vários tipos aí. Enfim, seguindo das coisas que estão lá. A gente começou a falar de piúria, né? Que é um dos parâmetros que a gente veio e utiliza, mas para lembrar que piúria pode aparecer em crianças só até 70%. Então, 30% das crianças podem não ter piúria e ter infecção urinária. Então, a gente tem que lembrar desse percentual aí que pode aparecer e não pode demonstrar para a gente. Por quê? O que é a piúria? Normalmente são os leucócitos que aparecem na urina devido à resposta inflamatória ocasionada pelo patógeno. Então, ele tem uma sensibilidade boa, ele tem uma especificidade boa, eu não vou lembrar Do valor. do valor, percentual, porcentagem, mas eu posso usar sim, tá? Diante do contexto da criança, dos sintomas, da sintomatologia, eu posso usar como um direcionamento, digamos assim. E aí, a gente indo para outra, a gente tem a esterase leucocitária, que é outro dado que a gente vê no EAS, que também tem uma sensibilidade e especificidade, eu acho que é a partir de 80%. Então, a gente também pode utilizar como método aí de triagem de infecção urinária, digamos assim. Mas, para mim, o mais importante, um dos mais importantes, é o GRAM e o nitrito. Que eu vou falar uma coisa, uma curiosidade, que eu estava até comentando com o Felipe, que o nitrito, para ele positivar, a gente sabe que tem algumas bactérias, né, principalmente a Escherichia coli, que ela converte o nitrato em nitrito. Então, bactérias que não têm essa conversão, esse poder conversor, digamos assim, elas podem ter o nitrito negativo. Não Uhum. quer dizer que elas não têm infecção urinária, elas têm, mas por outros patógenos. Mas o nitrito, ele pode dar negativo em crianças que não comem legumes e frutas, que não têm lá o substrato para poder fazer a conversão. Pode ter esse erro aí. Pacientes que têm íons de nitrito não adequados, assim, com pH urinário menor que 6, também podem dar um erro aí diagnóstico nessa leitura de nitrito. Então, tem alguns pormenores aí. Paciente que faz uso de vitamina C também pode ter esse viés. Então, tem alguns vieses aí que o nitrito ele pode ser meio dúbio para mim, que eu não posso me guiar por ele. Mas, normalmente, na prática clínica, no dia a dia, é algo que a gente pode utilizar. E o outro dado também que é super importante é o GRAM, porque o GRAM a gente consegue detectar ali a presença de bactéria, de crescimento bacteriano antes de sair a cultura, que é uma coisa que a gente tenta tratar de forma mais rápida possível. Então, o GRAM pode me dar um dado e ele tem alta especificidade e alta sensibilidade, mais de 90%, acredito eu. Peguei aqui os dados de sensibilidade e especificidade, E aí? tá? A gente tem aqui, ó, leucocitúria na casa dos seus 70%, com a especificidade na casa dos 80%. Nitrito tem especificidade 98%, a sensibilidade é baixa, 50%, tá? Esterase leucocitária é 80 e 80, mais ou menos. E tem aí a microscopia, que também fica aí na casa dos seus 80, 85%, quando positiva, né? Que seria o GRAM. E eu acho ainda o GRAM muito importante, pessoal, apesar de não ser tão valorizado, porque a gente sabe que muitos serviços, eles não têm serviço de bacteriologia assim tão disponível, é que na bacteriologia a gente consegue ver, inclusive, a bactéria que a gente está tratando. Claro, 90% das vezes vai ser E. coli. Mas, por exemplo, eu sou pediatra, né? A Mandinha tá lembrando aí, a gente é do hospital terciário. E aí, em hospital terciário, por exemplo, a gente pega muito ITU de paciente mal formado. Então, às vezes, são bactérias outras que também vão aparecer. Inclusive, a gente tem que lembrar que menores de 1 ano, né, no sexo masculino, tem a chance maior, por exemplo, de proteus.
Isso. E aí, Proteus, apesar de o comunitário ser bonzinho, a boa parte dos casos, mas como eu pego os pacientes que já foram manipulados, o Proteus faz parte daquelas bactérias do grupo MySpace, produtora de AMP-C, ou seja, pode ser um perfil de resistência, sim, pior, e que eu vou precisar fazer um tratamento direcionado para ele. Então, assim, a bacterioscopia, para mim, né, e claro, a cultura com GRAM, seriam importantíssimos, sem sombra de dúvidas. Eu estava aqui procurando o sumário de urina daquele paciente que a gente acompanhou juntas recentemente. Eu não encontrei, mas ele teve 6 piócitos por campo e um nitrito negativo. Lembra? E eu lembro que aí, Depois quando da saiu a bactéria. cultura, aí que eu te liguei, cultura positiva, que a gente realmente estava achando que não ia vir. E tanto é que ele tinha uma infecção respiratória ali interrogada, lembra? Que Foi. ele tinha uma coriza associada. Então, eu até falei para a mãe, eu disse, olha, eu acho que realmente possa ser que não seja ITU. Mas a gente só vai suspender o antibiótico quando a cultura sair. Que a gente só confirma com a cultura positiva. E aí, nesse contexto aí que a Amanda falou do resultado do exame, a gente não suspendeu o antibiótico. Quando a cultura positivou, Veio. Quantos leucócitos? Ele tinha 6 Isso. piócitos por campo só. Mas era recém-nascido, era lactante jovem. lactente jovem. Era lactante jovem, Tinha menos de 2 10 meses. Era. Exatamente. E aí eu acho que, então, passando essa parte, né, a gente tem a questão da cultura agora, Sim. que aí, de novo, literatura, dependendo da gente leia, fala de valores diferentes de unidades formadoras de colônia, mas eu acho que vale a pena aqui a gente lembrar daqueles valores que são mais aceitos, para que a gente defina uma infecção do trato urinário. E aí, o que a gente tem hoje que vocês utilizam na prática de vocês para definir como infecção do trato urinário o resultado da cultura? Primeiro, saco coletor, cresceu qualquer coisa, eu não vou me importar, tá? Que é normal que esteja contaminado, eu não vou usar isso na minha prática. Estou só reforçando isso aqui para a gente sair daqui lembrando disso e não utilizar, pelo menos para definir conduta de tratamento, só o saco coletor, tá? E aí? E aí, Amanda, Vai vir, você? clean cat. Então, ele, na verdade, a Academia Americana até difere um pouco do ponto de corte, né? Então, a gente sabe que na punção suprapúbica, vou começar do menos para o mais, Tá. digamos Então é mais assim. fácil. Mais fácil mesmo. Então, a punção suprapúbica, cresceu qualquer bactéria, eu já tenho diagnóstico de infecção do trato urinário, né? Ok. Aí passamos para... Agora, jato médio, então? Ou você Não, para sonda. sondagem vesicada Sonda, ali? isso. Perfeito. Então, a gente lembra que do mais invasivo para o menos, eu tenho que ter maior número de quantidade de unidades formadoras de colônia. Então, punção suprapúbica, que em teoria é o mais invasivo, mais fidedigno, qualquer crescimento, Mais limpo, enfim, né? É o mais limpo. Isso, é o mais limpo. Então, é do limpo para o sujo, digamos assim, que aí fica mais fácil a gente correlacionar. E aí depois seria o cateterismo, que seria um método invasivo, mas assim, menos limpo que a punção. E aí ela aceitaria de 1.000 a 10.000 unidades formadoras de colônia. Aquele foi 50 mil. Aí na Academia Americana, 50.000. Eles aceitam, né? O ponto de corte. Aí ele foi 50.000, foi? Foi 50 mil. Aí, Por sonda. você. Ele deu para encher os critérios da academia. Exatamente. Então, a partir de 50.000 academia e 1.000 a 10.000 na Sociedade Brasileira, né? De Pediatria. E indo para o jato médio, que a gente considera o clean cat, né? Uhum. É a partir de 100.000. Então, e na verdade a Academia Americana coloca a partir de 50.000 com piúria. Também é um ponto de corte que eles usam. Então, a gente se baseia normalmente nesses 3 métodos e nesses pontos de cortes aí. Então, há essa diferença também. Mas eu acho que é interessante esse pensamento. Então, do quanto mais limpo, né, menos contaminado for a minha coleta, menor o crescimento necessário para definir como diagnóstico. Então, Isso. punção suprapúbica, em teoria, qualquer crescimento, já que ali deveria ser, né, estéreo, digamos assim. Então, qualquer crescimento ele é definitivo de TU. E aí eu fui diminuindo o grau de limpeza, né, aumentando o grau de contaminação. A gente vai aumentando a quantidade de unidades formadoras de colônia que precisam existir. E aí eu acho que entra, pessoal, assim, ITU é uma coisa polêmica, todo ano tem documento novo, todo ano tem publicação nova das, né, diretrizes mais diferentes do mundo. Mas aí, por exemplo, a própria SBP, só para vocês entenderem, essa parte do cateterismo vesical, vai ter documento do mesmo ano falando 50.000, tem outro documento que fala 10.000, tem outro documento que fala outro valor. Então, assim, é complicado você utilizar somente isso para definir. Então, você vai ter que seguir sua diretriz, aquela que você mais, né, se identificou, para definir. Eu, geralmente, tá? Eu uso o crescimento de qualquer jeito na punção suprapúbica, mas aí não uso isso na prática. Eu né? acho que eu nunca vi fazer. Pois é, eu também aqui nunca vi. Na verdade, eu já vi alguém falar que fez, né? Que é o Dr. Rubem, que fala que sempre fazia no Chile, então parece uma conduta do Chile, mas não é uma conduta brasileira. Cateterismo vesical intermitente, que é o que a gente acaba fazendo, né? Sondagem vesical de alívio. E aí, qualquer crescimento ali acima de 50.000, ele vai ser valorizado.
De novo, é raro que eu encontre 50 mil descritos, a maioria das vezes quando a ITU está acima de 100, Acima então de acaba 100, que bate. E no jato médio, que também é a nossa rotina, a gente vai fazer acima de 100 mil, que seria o valor que eu uso na minha prática. Então, o meu é 50, na verdade 100, 50 e nada, né? Uhum. Mas A a partir partir de- suprapúbica ele coloca que você pode coletar nos pacientes que eu não consigo acessar a uretra. Então, por exemplo, paciente que tem uma fimose muito importante, paciente que tem anomalia no retal. Então, esse tipo de paciente que se beneficiaria de uma punção suprapúbica, né? Que eu não consigo acessar de forma adequada pela uretra. Termina Nesses sendo casos um especiais. universo muito restrito. Restrito. Isso, E aí, por ser restrito, o treinamento é praticamente nulo, né? isso. Perfeito. Então, quadro clínico ok, epidemiologia ok, sinais clínicos, tá que a gente acabou entrando no quadro clínico, né? A gente falou também de coleta de exames, espécime urinário, saco coletor, não fazer, função suprapúbica, sondagem vesical, de alívio, jato médio, cliniquete. E eu acho que dá pra gente entrar em tratamento, né? Sim. Sim. E aí, uma das perguntas que sempre fazem: o tratamento do paciente é em casa ou o tratamento do paciente é dentro do hospital? E aí, como é que a gente faz essa escolha? E aí? Vamos lá. A primeira coisa, só antes de definir o local, pensando que a gente colheu a cultura de alguém que tinha sintomas. Porque se a gente colher uma cultura num contexto em que vem, sei lá, uma Klebsiella, pneumonia, numa pessoa que era completamente assintomática, a gente vai ter que pensar sobre isso. Sim. Por que que veio isso, se eu vou tratar ou não, porque a bacteriúria assintomática não teria essa indicação. Mas aí, pensando no tratamento, vai depender da faixa etária, vai depender de comorbidades e vai depender do agente etiológico que foi encontrado, se existe uma possibilidade de um tratamento com medicação oral, né? Então, se a criança tem um quadro clínico grave, que tem indicação de internamento, não necessariamente só pela cultura positiva, mas porque está vomitando e não consegue tomar medicação, se não está conseguindo se alimentar, está desidratado, está precisando receber uma medicação que não existe um correspondente oral, essa criança vai ter que ser tratada internada. Nos casos que a gente tem pielonefrite, é mais comum, principalmente se for um lactente jovem, que a gente inicie. Na verdade, é difícil a gente achar uma cistite no lactente jovem, né? A gente sempre Mas- usaram pela enfim, né? Porque é menor de 2 anos com febre. Pensando num lactente, a gente muitas vezes vai iniciar esse tratamento, se for um bebê muito pequeno, ainda a nível hospitalar, para depois a gente proceder para essa alta e término desse tratamento. Se é uma criança que está muito bem e está fora daquela faixa etária dos 2 meses, que a gente se preocupa mais, a gente tem a opção de fazer o tratamento oral. Tendo uma identificação do patógeno, a gente já vai escolher o antibiótico direcionado. E não tendo identificação do patógeno, a gente vai pensar em escolher um antibiótico que está lá na maior cobertura dos gram-negativos entéricos, que termina sendo o Cheio de chacole, né? o mais encontrado, né? Então, tu usa os 2 meses como ponto de corte, Amanda. Felipe, tu tá me colocando numa situação... Aqui eu fui contratado para isso, inclusive. Não, é porque, veja só, depende muito do contexto, né? Se a gente pensar num contexto de uma criança que tem uma possibilidade de um segmento clínico muito mais próximo, a gente pode usar um ponto de corte um pouquinho mais baixo para fazer esse internamento hospitalar ou não. Se a gente tem uma criança que não vai ser bem seguida, às vezes a gente precisa deixar essa criança internada. Por que eu falei 2 meses? Porque 2 meses termina sendo aquelas crianças que entram no protocolo de febre sem sinais localizatórios. Eles vão chegar na unidade hospitalar e provavelmente vão ser rastreados com rastreio de febre sem sinais localizatórios, se eles tiverem só febre. E eles vão fazer outros exames que não são só a questão da urina. Ele vai fazer lá um hemograma, ele vai fazer lá uma hemocultura, ele vai fazer lá talvez um raio-x de tórax, dependendo do sintoma, vai fazer um sumário de urina e uma urocultura. Então, essa criança, às vezes, ela vai ficar no ambiente hospitalar por ser pequena para aguardar resultados de exames e definir conduta. Agora, se eu tenho, por exemplo, a definição óbvia de que é uma infecção urinária e vou fazer o segmento desse paciente, eu sei que vai ter gente que vai individualizar. Na minha prática, eu coloco 2 meses pensando no indivíduo com febre sem sinais localizatórios. Mas tem literatura que fala 6 meses. Então, é muito variável. E muito do segmento clínico. Se a gente tem uma criança que sabidamente tem uma malformação do trato urinário, com risco de fazer um abscesso renal, por exemplo, nesses casos é mais provável que essa criança fique numa vigilância maior. Eu não sei exatamente como o pessoal da nefro conduz isso, por ser um
uma coisa mais específica, né? Uma doença específica, e eles pegam um caso ruim, que é aquela criança que fez cicatriz, que ficou ruim depois. Mas dentro do contexto de ser a infecção bacteriana mais comum, ou a segunda mais comum na infância, a gente não vai sair internando todo mundo, né? Vocês usam o quê, Virgínia? Então, 2 ou 3 meses? Eu tô jogando pra vocês, não tô jogando a minha opinião não aqui. normalmente a gente usa pão de cor de 3. Tá. De 3 meses. E aí, nesses pacientes, a gente internaria, em teoria, todo mundo, porque já é indicativo de hospitalização, pensando naquilo que a gente já falou, né? Você tem uma maior chance de desenvolver um quadro grave, digamos assim. Então, a gente tem que ser um pouco mais agressivo. Então, a gente trata com antibiótico venoso, e aí o tempo a gente vai falar depois, né? Não, pode falar. Porque essas crianças, Outra polêmica, tá? elas vão entrar no protocolo de febre sensível lactose de 3 a 36 meses, Isso. né? Então, não tem muito como fugir disso. Não. Fica muito... É uma parte polêmica. É outra polêmica, tá? É. Essa daí dos 3 meses também é outra polêmica, que é outro podcast, inclusive, de febre sem sinal. É. Mas é isso, a gente utiliza mais ou menos o ponto de corte, mas varia muito. Pode ser de 2 a 3, mas normalmente 3. E aí a gente tenta ampliar, né, o antibiótico venoso, e assim que sair a cultura, a gente faz o desescalonamento do antibiótico. E aí, normalmente, a gente trata de 7 a 10 dias. Tem diretriz que manda até 14 dias, tem diretriz que manda 7 a 10, enfim. Mas normalmente 7 a 10 dias. 7 a 14 vai certo. 7 a 14. Tá. Não erra, né? 7 a 14. Eu me lembro quando eu era Mas você vai residente. dobrar, né? A pena. O tempo de internação. Eu me lembro quando eu era residente que tinha um professor lá que ele falava assim: não existe em pediatria tratamento de infecção urinária de menos de 7 dias. Então, eu acho que esse aí. Mas calma, que tem fosfomicina agora, que era a minha próxima pergunta. Não, mas aí veja, você não vai usar fosfomicina no mínimo 3 meses, né? Não, 3 meses não. Então, ele é mais pensando nessa criança menor, tá? Claro. Exatamente. Então, a gente, na verdade, para tratar, a gente tem que pensar justamente nas idades, né? Então, a gente tem que fazer esses pontos de corte para justamente pensar no tratamento mais adequado. Então, nos pacientes de 2, 3 meses, a gente coloca esse pessoal aí, de 7 a 10 dias, amplia e depois desescalona de acordo com a cultura. E aí, nos pacientes depois disso aí, na verdade, Felipe e Amanda, a gente tem que lembrar dos diagnósticos de cistite aguda e pielonefrite aguda, né? Então, nos casos de cistite aguda, até o SPP, ele no documento, ele diferencia os tipos de tratamento. Porque, normalmente, na cistite aguda, ele coloca um antibiótico oral, que a gente pode começar a fazer. E aí, o tempo também reduz. Então, hoje, preconiza-se colocar menos tempo de tratamento. Então, de 3 a 5 dias, em teoria, é suficiente. Então, não são todos as ITUs que vão ser 7 dias. 7 dias. Isso. Então, a cistite aguda, a gente pode tratar ali em torno de 5 dias. E, se considerar pielonefrite aguda, aí o tratamento vai ser um pouco mais prolongado, de 7 a 10 dias que a gente coloca. E aí, dependendo da faixa etária, a gente pode fazer imunoterapia também antibiótica, né? Então, visando mais a Escherichia coli, que é 80% dos patógenos do agente etiológico. Então, a gente pode começar com a cefalosporina, que normalmente é o que a gente inicia, né? Famosa cefalexina. Isso. E a gente pode fazer 2 a 3 dias venoso, troca para oral. Se o paciente evolui super bem, sem febre, melhora dos sintomas, alta em antibiótico oral. Não necessariamente precisa finalizar o tratamento com antibiótico venoso. Então, isso também é super importante. Deixa eu jogar pra vocês de novo, porque eu só tô nas polêmicas hoje, que é ITU, né? Vamos lá. Então, o tempo de tratamento, 7 a 14 dias, parece adequado. Sim. Se for cistite, a gente pode ponderar menos, só que cistite geralmente é de paciente mais velho, porque até então, né, a gente tá falando aqui de provavelmente o paciente febril, que vai ser a maioria dos pacientes que a gente vai atender, eles vão vir com a febre, vai vir com a queixa urinária junto, então vai ficar até difícil dividir se é uma cistite ou pielonefrite, principalmente nos lactentes, que é o que a gente tem mais medo. Mas agora eu vou entrar em outra polêmica, que é o antibiótico a ser feito. Virgínia foi no clássico. Ah, não, vai fazer a cefalosporina, cefalexina, internou cefalotina, mas a gente vê a prescrição desses antibióticos com muita frequência, não. A gente vê o pessoal pesando a mão muito mais do que sendo mais tranquilozinho ali. E aí, na prática de vocês, o que vocês costumam fazer? Vamos começar primeiro com antibiótico oral. É a cefalexina mesmo ou vocês optam por outras coisas? Eu faço cefalexina. Cefalexina. Eu faço cefadroxila pela posologia mais confortável, né? Que é a outra cefalosporina de Sim. primeira. E quando vem uma cultura que aí não há sensibilidade, geralmente eu tenho a opção de fazer amoxicilina com clavulanato, que termina sendo uma opção possível. E às vezes ainda vem um Bactrim sensível, né?
uma sulfa com trimetoprim. Então, quando eu pego um antibiograma que tem a opção de fazer a sulfa com trimetoprim ou a opção do amoxicilina com clavulanato, eu geralmente faço a sulfa. E quando é um antibiograma que é sensível à cefalosporina de primeira, eu mantenho. Mas geralmente eu começo com cefalosporina de primeira também, como a Virginia falou. Isso. E tu, Vi? Também é Bem, cefalosporina? agora a gente esquece muito da nitrofurantoína, né? Que ela tem uma resposta e uma penetração super adequada no trato urinário. Mas, normalmente, de dia a dia de prática clínica, é a cefalosporina, normalmente a cefalexina ou a sulfa. Eu acho que esses são os dois que a gente mais utiliza. E porque a amoxiclavulanato, eles colocam que até pode alterar um pouquinho a flora intestinal, enfim. Mas é um antibiótico Diarreia é certa. Pode alterar um pouquinho, não. Diarreia é certa. muito. É o que ele... 100% das vezes. Eles colocam essa observação, mas é um bom antibiótico oral também. Não... Aí muda a microbiota, aí o menino faz uma candidíase, aí depois faz um fungo, né? E depois falou 31, né? Mas acho que até vale a pena lembrar da nitrofurantoína, porque como ela não concentra para fazer tratamento de bacteremia, né? Isso. A gente tem que ter cuidado para não usar na suspeita de pielonefrite, tá? Então, a nitrofurantoína realmente são nas infecções mais baixas por causa desse detalhe aí. E em relação à fosfomicina? E aí, Virginia? Então. Estamos usando mais, menos ou não estamos usando? Pois é. Na faixa etária pediátrica a gente não usa muito. A não ser no paciente adolescente e tal, a gente até pode utilizar. Mas na faixa etária pediátrica ali, pré-escolar, escolar, normalmente a gente não usa. É fogo, né? Porque o pessoal dos adultos adora. Amam, né? Dose E assim, única. uma boa resposta. Pra Podologia cistite, o maravilhosa. pessoal acha que de ginecologia faz muito também, né? Dose única, mulher, cistite, porque o diagnóstico é super fácil, né? Isso. Então, termina sendo útil. Mas eu também não tenho a prática de utilizar. Então, Interessante porque, assim, pelo oral, ele é liberado a partir de 12 anos. E o venoso, ele é liberado a partir de peso. Que eles botam 10 quilos de peso para liberar. Então, seria uma opção, eu acho, que, né? isso. Ali a possibilidade. Na verdade, 10 quilos seria o ponto de corte. Tem que ver a idade ali que eles liberam. Vou até dar uma pesquisada aqui. Mas é importantíssimo que a gente lembre, porque assim, eu sou fã da fosfomicina porque facilita a posologia, né? A medicação que você faz a dose e acabou, ele já faz nível sérico e habitualmente tem uma boa resposta. Por isso que os adultos tanto usam. Mas Sério nem as mesmo. diretrizes pediátricas, assim, no NICE, a APP, Sociedade Nem Italiana. a brasileira, tá? Não Nem a fala brasileira. ainda. Sim, Eles não não, ainda. não trazem ainda como uma das escolhas, assim, formais para tratamento, né? Mas quem sabe o futuro, né? Tudo começa com adulto para depois vir para pediatria. Aí quando o pessoal de adulto queima o antibiótico, ele vira quem não tá mais matando as bactérias Deles nenhuma, aí sobra pra aí gente. chega, né? Pois Porque, é. por exemplo, um antibiótico que no adulto se usava, eu acho, demais, era a quinolona, né? Para infecção urinária. E, tipo, não serve mais, assim. Eu não usei nenhuma vez, assim, usei algumas vezes, mas era uma infecção Paciente de UTI, lá que não e tinha tem mais o que fazer, né? paciente que já veio da UTI, paciente que tem um trato invadido, né? Aí a gente utilizava, de fato. Mas assim, a gente percebe isso muito, né? Quando às vezes a gente perde alguns antibióticos por esse uso indiscriminado na população adulta, enfim. E lembrar uma coisa dos Ah, tratamentos eu esqueci, também. sabe do quê? Nos pacientes pequenos, uma droga excelente que são os aminoglicosídeos. Certo. Que apesar de serem uma droga com nefrotoxicidade, né, como a gentamicina ou a amicacina, para esse paciente que vai ficar internado, esse paciente pequenininho que vai fazer uma medicação venosa, é uma medicação que tem uma excreção renal, né? Então, tem uma resposta muito boa e a gente pode usar, principalmente no contexto de um serviço de saúde que só tenha isso como opção, Isso, né? bem lembrado. Antes de fazer, por exemplo, uma cefalosporina de terceira, nesse paciente que vai ficar internado, eu poder lançar mão de um aminoglicosídeo, que vai resolver a vida dessa criança com muito menos evento adverso do que Ainda essa pode fazer cefalosporina. IM se perder o acesso. Exatamente. Dose única diária. E assim, Exatamente. a observação que eles colocam quando optam por esse tipo de antibiótico é pelo menos escolher uma função renal antes e ficar monitorizando durante o tratamento. Porque como ela é nefrotóxica, óbvio, que ela pode alterar ali a função renal. Mas assim, não é uma alteração, é uma alteração passageira e que a gente não vê de coisa muito importante. Então a gente usa, fica monitorizando, colhe a cada 48 horas, enfim. Mas foi bem lembrado, Amaninha. É um antibiótico super bem utilizado aí. Eu costumo brincar com meu esposo, que é geriatra, que quando ele coloca um frasco de gentamicina na cabeceira do paciente dele, o paciente vai para diálise. E a gente usa com certa frequência, né? No nosso caso, a gente não passa Ó, por essa... fosfomicina é liberada para neonatos e lactentes, tá? Venosa, não oral.
tá? Entendi. E o oral já tem autorização para uso a partir de 5 anos de idade, tá? Apesar de na bula ter 12. Chegaremos, Tá. chegaremos um dia. Para vocês aí da pediatria, se vocês escolhem cultura ao final do tratamento. Olha ela, olha ela, olha ela. Resposta: não. Não. Porque Não, tem muita pessoal. gente que colhe ainda, eu vejo muito, isso é bem comum. Hum. A gente pede o parecer nosso para avaliar um paciente que teve infecção urinária, ao fim do tratamento, ao 5º dia, colhe uma cultura de novo controle. Não, isso caiu por terra, né? Para dizer que eu não colho, eu colho. Mentira. Hum. Eu colho para fazer o CM nos pacientes que chegaram lá e que o ultrassom estava alterado, Nossa, Aí eu colho. Sim, mas aí você tá falando de outra coisa, né? Você Não, tá mas falando... veja, ela perguntou se eu colho, eu colhi. em pacientes saudáveis, em teoria. É, o paciente não. que tem uma infecção urinária não complicada e que não tem uma malformação do trato urinário, esse paciente não tem indicação de cultura de controle, tá? Eu acho que isso é uma coisa que, inclusive, é questão de prova, às vezes. Se alguém está assistindo, se alguém vai fazer prova de título de especialista, enfim. A urocultura de controle, ela não é um critério de cura necessário no fim do tratamento de um paciente com infecção urinária. Agora, o Felipe falou que colhe para fazer o UCM, né? O que é o UCM? Uretrocistografia miccional, a sigla que a gente usa muito aqui. Esse paciente que vai precisar fazer a uretrocistografia miccional, ele vai fazer porque ele tem uma malformação do trato urinário diagnosticada provavelmente no método de ultrassom. Então, aí uma criança que sabidamente tem uma malformação de trato urinário, a gente tem um caminho diferente a seguir, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa investigação, já que, pensando em crianças e pensando em infecção urinária, em que momento a gente deveria investigar esse trato urinário para pensar que essa criança tenha ou não tenha algo que predispõe ela a ter infecção urinária? Porque uma coisa é uma fimose. É outra polêmica. E aí? Polêmica. A gente estava discutindo aqui antes de começar a gravação, e aí, era assim, cada um vai ter uma nacionalidade para defender, né? É americana, é italiana, é britânica. inglesa. Resume aí, Vi, Então, tu que usa isso direto. na verdade, as últimas diretrizes, elas estão sendo mais, vamos dizer, empáticas com os pacientes, assim. Elas só preconizam o exame de imagem se aquilo realmente vai beneficiar o paciente. E tende a reduzir também a questão de exposição radiológica, né? Que isso era como se fosse quase um item obrigatório. O paciente teve ITU, vai sair com ultrassom e UCM. E hoje em dia, as diretrizes atuais, elas não preconizam mais isso, elas diferenciam muito. Mas ainda é muito polêmico, porque cada um tem um ponto de cor diferente para começar esse diagnóstico no pós-ITU. Então, por exemplo, o NICE, que é o britânico, o inglês, aí eles colocam um ponto de cor de 6 meses. Então, crianças a partir de 6 meses que tiveram ITU sem complicações, ou seja, não tiveram pielonefrite, só tiveram uma cistite aguda, por exemplo, elas não precisam investigar. Então, teve o primeiro episódio de infecção urinária, não investiga. Nos pacientes que são menores de 6 meses, na verdade, e tiveram uma infecção complicada, eles saem daí pelo menos com ultrassom, tá? Então, o primeiro método de triagem diagnóstica dessa avaliação pós-infecção do trato urinário é a ultrassom. Por quê? Porque é um método não invasivo, é de fácil acesso, normalmente a gente tem pessoas treinadas para fazer esse tipo de avaliação. É mais disponível, né? Mais disponível, mais barato, não é tão invasivo. Então, a ANICE preconiza isso. Já a Sociedade Italiana e a Academia Americana, não. Elas têm ponto de corte diferente. Então, a Academia Americana ela tem um ponto de corte de 2 a 24 meses e a Sociedade Italiana de 2 a 36 meses. E aí vai mudar justamente essa característica. Então, pacientes menor que 2 meses, todo mundo ganha pelo menos uma ultrassom. Então, eles colocam, na verdade, a ultrassom como uma triagem inicial para todo mundo, por conta de todas essas justificativas que eu falei. E aí, se por acaso essa ultrassom tiver alguma malformação ali associada, aí eu parto para o próximo, que seria o CM ou DMSA. Então, isso vai mudar do inicial, que antes todo mundo ganhava ultrassom com CM, hoje não. Todo mundo pode ganhar ultrassom, mas não necessariamente vai ganhar o restante da minha triagem. Lembrando que a literatura britânica, ela traz menos do que 6 meses, mas ela garante um pré-natal que avaliou bem essa via urinária dessa criança e ela garante também um acompanhamento mais de perto dessa criança, né? Então, você olha assim, 6 meses deve ser por quê? Porque tem muita criança lá
na Inglaterra e aí eles não conseguiriam dar conta dos maiores, não. É porque isso tá descrito que confia-se na ultrassom morfológica que foi feita no pré-natal, né? Aí quando a gente vai pensar a nível Brasil, aí, na Itália ele bota de 2 a 36 meses. Na Itália mal tem criança. Né? Então, verdade. a gente ampliar bem assim, a gente precisa pensar muito na nossa realidade. A nossa realidade é de mulheres que não conseguem ter necessariamente o acesso a uma boa ultrassonografia no pré-natal. E a gente tem diagnósticos que são tardios, muitas vezes, de malformações do trato urinário. Então, quando a gente pensa nessa criança que está aqui e ela vem com infecção urinária e o trato urinário dela nunca foi visto, porque na ultrassom pré-natal não tem qualidade, aí muitas vezes é razoável, né? É razoável que a SBP siga mais essa questão da academia americana do que, por exemplo, essa literatura britânica. Mas basicamente todos começam com a triagem da avaliação do trato urinário por ultrassom. Sim. Parece ser uma regra. Isso. E aí depende da faixa etária que a gente vai começar, digamos assim, a pensar mais em malformações que o ultrassom vai nos ajudar. Uma coisa que a gente pega muito também é adolescentes que tiveram ITU ganhando ultrassom. Tá danado. A malformação, ela passou a vida inteira do adolescente para ser, né, manifesta clinicamente aos 15 anos de idade. Pessoal, assim, pode até que aconteça, porque na medicina nem nunca nem sempre, mas assim, é muito improvável que isso seja a manifestação de uma malformação que está vindo lá de trás. Então, assim, habitualmente, esse ultrassom ele vai ser nessa faixa etária mais precoce. Vai lá, 2 anos, 3 anos ali, a depender da diretriz que a gente utilizar, mas quanto mais precoce for a primeira ITU, mais associado está a malformações. Eu Mas arriscaria dizer que é um incidentaloma, se for Total, encontrado nessa idade, né? Porque não tem condição, me desculpe. Sim. E normalmente o evento sentinela de uma CACUT, né, que a gente chama de anomalia congênita do trato urinário, só corresponde a 30% dos que têm, ou seja, 70% podem não ter ITU aí, né? E passa. E passa. Então, tem que ter uma certa atenção, mas logicamente, no adolescente eu não espero que ele passe esse tempo todo batido e só vá apresentar na adolescência uma infecção do trato urinário e achar que é malformação. Isso realmente é exceção. Perfeito. Mas é isso, tem que ser individualizado também, né? Porque a gente sabe que os pacientes que moram no interior, não têm fácil acesso, não fez o pré-natal adequado, a gente tem que ser um pouco mais invasivo, entre aspas, né? Porque a ultrassom não é tão invasiva. Mas nos pacientes que fazem pré-natal adequado, a gente pode ser um pouquinho mais permissivo no ponto de código de idade, por exemplo. Pode seguir o NICE. E lembrando que eles botam 2 meses, assim, a partir de 2, pensando na via hematogênica mais no bebê pequeno, né? Que não seria porque está obstruído esse trato urinário que essa criança está fazendo uma infecção urinária. Seria muito mais por uma disseminação de outra fonte. Mas aí, voltando à pergunta que o Felipe fez em relação à urocultura de controle, ao segmento dessa criança, essa criança que tem uma malformação, investiguei, tem uma malformação do trato urinário. Nessa criança, independente de ser uma UCM para eu fazer depois. Certo. Porque, veja, uma coisa é, eu preciso desse trato urinário estéril, garantido, para eu fazer uma uretrocistografia miccional posterior. Beleza, aí eu vou ter que fazer uma urocultura de controle. Sim. Mas essa criança pode ter o segundo episódio, ela já está investigada. Eu já sei que ela tem uma malformação do trato urinário. Eu preciso fazer uma urocultura de controle? Poxa. Veja, para esse caso específico, eu acho que não. O que a gente consegue ver que tem benefício para mudar a conduta é aquele paciente, por exemplo, que tem alterações vesicais em si. Ah, uma bexiga neurogênica de um paciente que teve um desrafismo espinhal. É um paciente com a bexiga de esforço, né, ali no contexto de um pronibele da vida. É uma bexiga de esforço por causa de uma VUP que demorou para ser tratada. Então ele tem uma disfunção vesical que faz com que ele tenha retenção urinária. Ele naturalmente vai ser colonizado, porque ele sempre vai ter estase urinária. Aí nesse caso, como ele sempre está colonizado e ele tem um risco aumentado de ITU, eu acho que vale a pena fazer cultura de controle, que é o que a gente vê sendo feito na prática. Então eles ficam fazendo cultura de controle para que na presença de um ITU, a gente consiga definir qual seria a melhor opção terapêutica dele agora. Mas fazer de rotina, eu acho que não, até porque hoje a gente está falando muito de tirar a profilaxia com antibiótico, né? Então, assim, se o pessoal está discutindo que é para tirar antibiótico profilaxia, então, assim, é absurdo, Virginia vai falar melhor do que eu, sem dúvida, mas, por exemplo, da última vez que eu li os documentos, tem um trabalho, se não me engano, 2021, que mostrava que a cada criança que fazia, na verdade, a cada 10 crianças que faziam antibiótico-profilaxia, você prevenia um ITU. Então, tinha um NT ali de 8 a 10. Só que mesmo você prevenindo as ITUs, você não prevenia a formação de cicatriz renal. Então, espera aí. Eu estou querendo que meu paciente não tenha ITU, para ele não ter cicatriz renal, para ele não evoluir para DRC. Aí eu estou fazendo profilaxia.
Só que no final eu não estou fazendo com que ele deixe de ter o desfecho final. Então, assim, é bem questionável o uso de antibiótico profilaxia justamente por causa disso. É tanto que a maioria das referências hoje falam que não há mais indicação de fazer profilaxia, a não ser em situações bem específicas. Aí fica para a Virgínia bater o martelo ou não. Mas é isso aí. Nos últimos anos, se vê que, na verdade, é outra coisa que a gente tem que direcionar para o tipo de paciente. Então, como o Felipe falou, se é um paciente que tem uma bexiga neurogênica, até paciente, a gente pega muito assim com TEA, com TDAH, que é um paciente que não consegue esvaziar a urina, com, assim, uma doença neurológica que dificulte aquilo ali, do ponto de vista do sistema nervoso, tá? A gente até pode pesar um pouquinho a mão e ver se o antibiótico profilático traz benefício. Mas, assim, a gente sabe que tem resistência bacteriana associada, a gente vai selecionar bactérias. Então, normalmente, a gente tem que tirar ou deixar menos tempo possível. Por exemplo, pacientes que têm uropatias obstrutivas. Então, a gente começa a investigar, detectou que o paciente tem uma hidronefrose importante, que é suspeito de NEJUP, é JUV, e aquele paciente vai operar, então eu mantenho, operou, melhorou desobstruiu aquela via, suspendo. Não tem por que manter se eu já tratei a raiz do problema. Nos pacientes que têm esse contexto aí que a gente falou de bexiga neurogênica, que eles já são colonizados, não faz sentido eu manter um antibiótico ali para selecionar a bactéria, para, na verdade, substituir uma bacteriúria assintomática por uma ITU sintomática. E Só aí, vai mudar a bactéria, né? eles só vão mudar a bactéria e não vai trazer benefício nenhum, porque aquele paciente mora ali com aquela bactéria e está tranquilo, certo? A gente, inclusive, só trata esses pacientes que são colonizados se ele apresentar sintoma. Se não apresentar sintoma, eu não trato. Até porque não é ITU, né? Não Se não é tem ITU. ciúma, não é ITU. Exato. Então, antibiótico profilático é para pacientes bem específicos. Então, eu tenho uropatia obstrutiva que eu vou resolver, mantenho, resolveu, suspendo. Ou nos pacientes que têm um ITU de repetição muito grave, que já tem uma condição renal mais debilitada, digamos assim, ele tem uma hipodisplasia renal associada, ou ele tem muita cicatriz renal, ou faz infecção urinária de repetição, vive no hospital, fazendo antibiótico venoso, então eu tenho que ponderar e, poxa, acho que aquele paciente merece para deshospitalizar ele mais vezes, digamos assim. Então, tem que contextualizar. Isso também é bem polêmico, porque eu tenho que ver cada paciente de forma individualizada. Mas na minha prática eu tô vendo, assim, quase nunca mais antibiótico profilaxia. No início da minha residência, lá nos longínquos 2016, a gente via com mais frequência. Mas, assim, de uns 6, 7 anos pra cá, eu acho que eu conto nos dedos as vezes que fez antibiótico profilaxia. Principalmente, eu acho que durante a investigação de alguma malformação, até resolução, até definição final da malformação que o paciente fazia, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque é um tema que está em debate contínuo, né? Debate contínuo, isso eu acho que é um dos temas que é mais polêmico entre todos que a gente falou de polêmica daqui do episódio de hoje. Né? Todo congresso de nefrologia tem uma mesa redonda. Fazer ou não fazer? Fazer ou não fazer. Eis a questão. E teve até uma paciente recente minha que ela tinha um TEA grave, ela tinha uma formação no retal que já tinha sido abordada, e a mãe disse que mês sim, mês não, sempre estava no hospital. E ela usava cefalexina profilática, e quando ela usou durante 6 meses, ela passou 6 meses em casa. Então, a gente vê que trouxe benefício para essa paciente. Então, ela já tem, no rim direito, ela tinha feito um exame da MSA que mostrava só 30% de função no rim direito. Então, ela já tinha consequências aí dessa ITU de repetição que ela tinha e não se resolvia. Então, fez a cirurgia, não resolveu. Hospitaliza de uma forma muito frequente e nada. Então, eu tenho que ter um olhar mais diferenciado para esse tipo de paciente. E ela teve realmente o benefício. Ela passou 6 meses em casa, sem ter infecção. Essa semana eu baixei um artigo, que eu tô com ele aqui, que ele foi publicado em outubro de 2024, tá? Ele fala sobre... Eu ainda não li. Eu baixei para ler. Baixei essa semana. É uma revisão sistemática sobre duração de antibiótico-terapia nas infecções bacterianas comuns, tá? Então, assim, isso é um tema recorrente que as pessoas falam, né? A gente acabou de vivenciar recente uma pandemia de um vírus, né? Que é uma coisa que é bem assustadora, porque a gente não tem medicação nenhuma contra vírus, né? Mas quando a gente traz para a realidade de uma infecção bacteriana, a gente também tem que pensar, né? Poxa, eu preciso cada vez mais selecionar menos essas bactérias
para que a gente viva situações infecciosas menos difíceis com esses nossos pacientes, né? Cada vez mais a gente tem pneumonias por germes que são mais difíceis de tratar, Isso. infecções urinárias por germes que às vezes a gente de vez em quando vê uma Escherichia coli resistente à cefalosporina de primeira. De vez em quando aparece por aí. Isso. De um paciente com infecção comunitária. Então a gente precisa ficar muito atento nessa Alta questão. prudência, né? Exato. Então, da investigação, ultrassom aparentemente triagem, o CM, se a gente realmente tiver alguma alteração, e aí vale para refluxo vesicolateral, vale também para válvula direta posterior naquele recém-nascido, né? Mas geralmente o neonato, ele vai ser investigado de outra forma. Eu não vou esperar que ele tenha um diagnóstico de VUP, né, por causa do ITU. Eu espero que ele tenha um diagnóstico logo após o nascimento. E tem a cintilografia que Virginia, eu acho que trouxe. A gente tem 2 tipos, não é isso? Isso. Nós temos a DMSA e temos a DTPA. A função de cada uma. Isso. Então, vou pontuar aqui que é uma pergunta bem frequente, principalmente estudante e doutorando sempre pergunta, né? Doutora, qual a diferença? Então, o DMSA, na verdade, ele é uma cintilografia renal que eu vou injetar contraste no paciente e aquele contraste ele vai ser filtrado pelos meus glomérulos e excretado. Só que aí, qual o principal objetivo do DMSA? É ver a presença de cicatriz renal. Certo? Então, normalmente, o paciente que tem ITU febril, principalmente, ele tem uma maior chance de ter cicatriz renal. Então, a gente sabe que a cicatriz é como se fosse uma cicatriz na pele. Então, teve uma ferida ali, cicatrizou, ela não volta ao tecido habitual. Então, ela perdeu aquele tecido ali, aquele parênquima renal foi para o espaço. Então, aquela cicatriz renal, ela é detectada por esse método. E qual é o principal objetivo de eu detectar a cicatriz renal? Porque eu vou perdendo aquela função relativa daquele rim. Então, ele pode desenvolver uma displasia, o rim pode começar a diminuir, eu tenho uma hipoplasia. Então, é importante para o acompanhamento, porque esses pacientes que vão perdendo tecido, eles podem evoluir para a doença renal crônica. Então, é a principal visão que eu tenho que ter aí. Inclusive, eles comparam os 2 rins, não é isso? Na hora que eles dão o resultado. Em percentual de novo, né? E você consegue ver, inclusive, as áreas que estão hipocaptantes. Então, É bem legal. Terço superior, terço médio, terço inferior. Então, ele coloca as áreas que captam ou não vão captar, né? Que são hipocaptantes daquele contraste. Então, é interessante, entra aí no método de investigação pós-ITU, justamente nesse pensamento. E já a DTPA é diferente. Eu também é um método com contraste, só que aí o paciente, ele vai ter, na verdade, eu vou ver a perviedade do meu trato urinário. Então, eu vou ver se aquele rim, ele consegue captar o contraste e consegue excretar o contraste. Então, quando eu vou interpretar, ele vem de uma forma diferente. Eu interpreto por gráficos e não por percentual. Então, ele me mostra um gráfico, tanto ele vê a parte vesical, que é a bexiga, como os 2 rins. Ele coloca rim direito, rim esquerdo e bexiga. Então, ele diferencia em cores diferentes. Então, eu vou acompanhando o caminho do contraste. Então, quando ele chega, aquela curva vai estar, assim, ascendente do ponto de vista renal, né? Então, vai crescendo à medida que eu vou injetando, e a bexiga o contrário. Então, ela tem que esvaziar aquele contraste ali. Se aconteceu alguma coisa, aquela curva ficou em platô, não ascendeu, não cresceu, então tem alguma coisa ali obstruindo a minha via e eu tenho que investigar. Então, pode ser uma estenose, pode ser uma VUP, pode ser, enfim, algum fator obstrutivo ali. Então, essa é a principal diferenciação. Eu vejo perviedade, posso ver função também renal, e o outro, eu procuro mais função e cicatriz. Inclusive, a gente fala, estática, que é a DMSA, e a dinâmica, porque a gente faz a comparação do que está sendo, né, ali o fluxo renal e o que está sendo excretado pelo rim, e depois vai ser o da bexiga, que é a estilografia dinâmica. A título de conhecimento prático, né, para quem não... Porque, assim, por ser um exame de medicina nuclear, ele já não é um exame disponível em todo canto, né? A cintilografia, ela precisa ter a máquina, precisa ter o profissional treinado na interpretação, na realização e na interpretação do exame, e precisa ter o insumo, né? E aí, alguém que seja da atenção básica ou que esteja num serviço que não tenha, só para entender, quando vocês solicitarem do paciente essa cintilografia, talvez passe pela cabeça, o paciente já tem um risco de doença renal, eu vou fazer um contraste. Mas, na verdade, não é um contraste iodado, né? É um radioisótopo, né? E isso aí não vai fazer uma lesão renal pelo radioisótopo. Diferente de se eu precisar fazer uma tomografia e fizer um contraste iodado, que aí eu tenho uma maior chance de lesão renal. Nesse caso, é um exame que vai identificar uma lesão sem lesionar mais esse rim. E outra coisa que Virginia falou, ela trouxe aí o termo, evoluir para doença renal crônica.
o paciente com cicatriz. Mas lembrando que no conceito de doença renal crônica, a malformação urinária, Se ela for mantida. ela mantida já é um paciente que é para ser Perfeito. classificado como doença renal crônica, né? Sim. É diferente do adulto, né? Que a gente faz o Crocroft-Gout e diz, isso aqui é um renal Que crônico. é velho, viu? CKDPI, MDR, pelo amor de Deus. Peraí, eu tô indo mais... Pessoal, a banda tá muito antiga. Eu Crocroft terminei. tá danado. Terminei Ah. denunciando minha idade de formatura. Enfim. Mas a gente vai avaliar num paciente adulto pela função renal. Taxa de filtração, Né? Pela taxa de filtração glomerular. E na criança, na definição, tem lá dizendo também que a malformação do trato urinário mantida, ela é considerada uma doença renal crônica, né? Um paciente renal crônico, digamos assim. Perfeito. Então, lembrar disso também, que é um pouquinho, conceitualmente, é um pouquinho diferente. É. Não é aquele paciente que a gente está num ambulatório necessariamente de conservador para pensar numa diálise um dia. Isso. Então, ele tem que ter alguma alteração estrutural do meu parênquima e que perdure por mais de 3 meses. Aí eu consigo classificá-lo como doença renal crônica. Então, uma paciente que tem uma litíase renal por mais de 3 meses, ela é doente renal crônica. Uma paciente que tem uma malformação, que é a maior parte da faixa etária pediátrica, De cara já é DRC. já é DRC. Então, as pessoas ficam, meu Deus, meu filho tem só um cálculo renal, já é doença renal crônica? Sim, E precisa ser acompanhado, precisa? precisa ser acompanhado, por favor. Aí deixa eu até aproveitar, tá? Já que a gente tá se alongando um bocado, acho que esse episódio vai ficar mais longo, o doutor Adriel vai me confirmar ali. Mas a ideia é, vamos aqui finalizando, e aí eu queria, Virginia, que, claro, você desse suas palavras finais, e principalmente, assim, deixar claro quando é que o nefrologista, ele seria idealmente para ali, né? Chamado. Acompanhar aquele, ser chamado Quando é que eu vou pra te ligar? uma ITU. Porque, veja, se eu for chamar para tudo ITU, É. vai dar problema. E, Isso. coitado, quem não tem um nefrologista pediátrico no serviço vai ter problema também. E aí? Também, né? É, perfeito. Porque E aí? ele vai receber milhões de pacientes sem necessidade. E aí, Então, quando é que eu chamo vocês? Então, quando é que você deve chamar um nefrologista? Normalmente são aqueles pacientes que têm uma ITU complicada, teve um ITU complicado, ou seja, uma pielonefrite aguda, mas com uma evolução não esperada, certo? Se ele tem uma evolução esperada, se ele respondeu aquele antibiótico, se ele não teve nenhum complicador maior, pediatra, geral. Ou aquele paciente que tem uma malformação do trato urinário. Então, aqueles pacientes que têm isso de base, que o pediatra foi lá até a ultrassom, o CM, DMSA, pode ser do pediatra. O pediatra fez essa triagem inicial, depois do episódio que a gente já comentou, detectou a malformação, poxa, agora eu vou chamar o nefrologista, que é aí o que o nefrologista vai acompanhar. Então, normalmente, nos casos de ITU em si, nesse contexto, paciente que tem uma disfunção intestinal precisa chamar o nefro? Não. Não, por favor, né? Porque aí chama para o nefro, a gente vai pergunta lá de constipação, de tudo, tratou, alta. O pediatra. Resolveu, né? O Perfeito. pediatra aí tem que voltar para a residência. E aí, Amoninha? Não, quais são... Não, isso aí a gente não encaminha, não. Peraí. Eu faço feito o Vi falou, assim, faço essa investigação do trato urinário, que é preconizada. Geralmente, na minha prática de consultório privado, eu sigo a recomendação da Academia Americana, de 2 a 24 meses, o rastreio desse trato urinário, com a ultrassom. E aí, realmente, havendo uma alteração do trato urinário, aí eu encaminho, como aquele paciente que eu encaminhei para você recentemente. Mas e aí, o que é que tu vai deixar de mensagem que ninguém pode esquecer? Então, o que é que ninguém pode esquecer desse episódio tão importante, tão relevante, tão comum na faixa etária pediátrica? É que, primeiro, a gente tem que lembrar que é uma doença aguda, é super prevalente, tem taxa de recorrência alta na faixa etária pediátrica, e a gente tem que lembrar dos picos de incidência, né? Para a gente começar a investigar e tratar. Lembrar da sintomatologia agora, que a gente tem que diferenciar nos menores de 2, 3 meses recém-nascido, normalmente a infecção mais grave, e sinais e sintomas inespecíficos. Nos pacientes, a partir da idade mais escolar, pré-escolar, os sintomas vão sendo mais específicos do trato urinário. Então, lembrar de diferenciar aí, porque inclusive vai impactar no nosso tratamento, né? Uhum. Que é qual antibiótico vou escolher, quanto tempo vou fazer, se vou internar, se não vou internar. A gente falou da coleta, que é uma coisa super importante que a gente tem que lembrar sempre de individualizar, não contextualizar de uma forma geral, todo mundo tem que fazer o cateterismo, que é o melhor. Não tem isso, não tem um método ideal para todo mundo, mas tem que contextualizar de novo, individualizar para cada paciente qual é o método que eu vou escolher.
Outra coisa mais importante que a gente pontuou aqui, forma de coleta a gente já deu, o diagnóstico de acordo com a quantidade, os pontos de corte, né? Que a gente tem que lembrar, se for por PSP, se for cateterismo, se for jato intermediário. O tratamento a gente falou, tem que lembrar também se é uma cistite aguda, se é pielonefrite, quando é que eu hospitalizo, quando é que não. E investigação. E investigação, porque eu acho que para o pediatra isso é o ponto principal. Quer dizer que a gente Quando passou esse tempo investigar. todinho aqui resumindo e conversando e tu resumindo isso em 2 minutos. E pontual. Mas eu acho que a mensagem final para o pediatra geral é saber quando, como e com o que eu vou investigar depois que um paciente teve TU. Quem é que merece investigar e como eu vou investigar. Perfeito. E lembrar da gente, né? Do nefrologista. Mas não em todos os casos. Não todos. Isso. Exato. Então, pessoal, acho que era isso que a gente tinha para trazer. Agradecer de novo, Virgínia, e minha companheira Amanda Pereira aqui nesse episódio de Infecção do Trato Urinário. Já fica o convite para você que não nos segue nas redes sociais. Vai lá no Instagram, já faz, né, o clique para seguir. No YouTube também, você pode adicionar aqui, ó, assinar no sininho para ter acesso a todos os conteúdos que forem publicados. E, claro, lá no Spotify ou lá no YouTube, você tem acesso a todos os episódios anteriores. Então, valeu, muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, Tchau, gente. Tchauzinho.